Graça e paz, amados do Senhor. Deus abençoe você, a sua casa, a sua vida. E vamos para mais uma devocional. Desta vez lá em Mateus, capítulo 13, do versículo 10 ao 17. Está escrito assim: Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido, pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido de mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que verdes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Essa é a palavra do Senhor, nos falando a respeito de dois tipos de cristãos. Para a gente poder compreender um pouco melhor essa passagem aqui de Mateus, capítulo 13, a gente precisa tomar um pouco daquilo que é dito no capítulo 12. No capítulo 12, Jesus estava pregando na região da Galileia e o povo começa a se aglomerar ao redor de Jesus, as multidões. Só que muita gente que estava ali seguia Jesus por causa do pão, por causa da multiplicação dos peixes, por causa dos milagres, das curas e de todos os sinais que Jesus fazia, demonstrando que ele era o Filho de Deus. Nesse momento, as pessoas começam a se questionar: quem é esse que faz tantos milagres? Quem é esse que opera com tanto poder? E então os fariseus acusam Jesus de operar milagres pelo poder de Beelzebu, o maior dos demônios. E aí Jesus explica que a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Após isso, Jesus começa a falar por parábolas àquele povo. E os discípulos confusos começam a se perguntar por que Jesus está falando por parábolas. Porque ali, naquele momento, mesmo estando todo mundo junto, todas as classes de cristãos que possam existir estavam ali juntos, e Jesus começa a separar, a dizer quem é quem no seu rebanho, quem é a ovelha e quem é o cabrito, as cabras. Quando a gente observa, existiam alguns cristãos que de fato seguiam ao Senhor Jesus, porque tinham interesse no seu poder, na sua glória, na sua majestade, e que de fato reconheciam ele como o verdadeiro Filho de Deus, o Messias que estava por vir. Mas havia um povo, por outro lado, que só o seguia por causa dos milagres, por causa da multiplicação de pães e peixes, e ainda tinham aqueles que, em meio a esses últimos, blasfemavam contra o nome do Senhor, blasfemavam contra o Espírito Santo, que eram os fariseus, acusando Jesus de todas as formas que podiam. O que eu quero parar para pensar um pouco hoje com você é que tipo de cristão você é, em qual lado disso tudo você está engajado. Você é aquele cristão que está seguindo Jesus e tudo aquilo que a igreja tem para oferecer por causa exatamente daquilo que eles estão te oferecendo? Por que é que você está seguindo Jesus? É por amor? Porque se é por amor, então você está no caminho certo. Porque de fato é o amor do Senhor que nos perdoa, é o amor do Senhor que nos capacita, é o amor do Senhor que faz transbordar em nós a vida e vida em abundância. Se é o amor então que te leva a seguir ao Senhor, então você está no caminho certo. No entanto, se é simplesmente para estar num grupo onde você se sente protegido, onde você se sente feliz, onde você pode se sentir confortável, onde você tem as coisas que você gostaria de ter, os amigos que você gostaria de ter, e é por causa disso que você está nesse grupo, então você está no caminho errado.
Ou ainda se você está dentro daquilo que a gente chama de igreja, dentro desse povo, só que, no entanto, você está ali para criticar, para ver as falhas dos outros, só observando quem vai falhar primeiro, então você está extremamente errado. Nessa devocional de hoje eu quero chamar a sua atenção para que você pense que tipo de cristão você é. Por que é que você está seguindo a Jesus Cristo? Quando a gente para pensar um pouco, lá em Hebreus capítulo 6, do versículo 4 ao 6, o escritor ele fala a respeito daqueles que provaram do dom celestial, que provaram de toda a alegria que uma salvação pode trazer, mas que ainda assim pecaram e caíram diante da glória de Deus, e que para eles é impossível alcançar a salvação. Esse texto de Hebreus causa até um pouco de controvérsia dentro da igreja, mas se a gente comparar ele exatamente com o capítulo 13 e o capítulo 12, a gente pode entender o que Jesus estava querendo falar lá com Hebreus. Quando a gente ouve aqui o que Jesus fala a respeito de Satanás, a respeito daqueles que são de Satanás, que quando eles saem de uma casa, andam por lugares áridos e quando voltam, a bagunça que eles fazem é muito pior. De forma que o estado do homem é pior depois do que quando era antes, quando só tinha um demônio dentro de si. Quando a gente compara um pouco Hebreus capítulo 6, do 4 ao 6, exatamente com o capítulo 12 de Mateus e 13, nós entendemos então quem são esses que provaram do dom celestial, que provaram de toda essa graça e de todo esse amor, pecaram e se tornaram impossíveis de alcançar a Deus. São exatamente aqueles fariseus, aquelas pessoas falsas, aquelas pessoas que estão seguindo Jesus por comodidade e não por amor ao Senhor, amor à sua palavra, por transformação de si. São exatamente essas pessoas que provaram, que viram, que ouviram, porque os fariseus estavam seguindo Jesus e aquela multidão interessada estava interessada exatamente nos milagres que Jesus poderia fazer. Todos eles viram e ouviram Jesus fazendo os seus milagres. Mas aquela era a geração má, aquele era o joio. E o trigo estava crescendo ali no meio do joio. Os cristãos genuínos, os cristãos verdadeiros, como diz a palavra, que a quem tem se multiplicará, e a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Apesar de algumas pessoas tomarem isso para falar de prosperidade, a questão aqui é de fé. A quem tem fé, a quem tem amor no Senhor, para quem acredita no seu poder, na sua transformação, na transformação que Deus pode fazer na sua vida, então mais fé lhe será dada. Quem tem vitórias nas lutas espirituais e está ali guerreando como um verdadeiro guerreiro do Senhor, vestindo a armadura de Deus, a esse lhe serão dadas mais batalhas e mais vitórias. Mas aquele que falha, aquele que diz ser cristão, mas não é, aquele que anda no meio da igreja, mas na verdade é discípulo de Satanás, esse então, até o que tem, até o que acha que tem, lhe será tirado. Pense um pouco, reflita e pare um pouco aí nessa loucura que é a vida e reflita de quem eu sou, por que é que eu estou seguindo a Cristo, o que é que me leva a estar na igreja sempre diante do meu Deus. É o amor que eu sinto por Ele ou é um comodismo? Ou é simplesmente para tentar conseguir do Senhor alguma bênção? Não é errado tentar conseguir bênçãos, mas é errado viver somente pela bênção. Note que todos aqueles que foram transformados pelo Senhor, todos aqueles cujas histórias estão registradas na Bíblia, essas pessoas foram transformadas pela fé que tinham. E a elas lhe foi aumentada a fé. Para aqueles que viram e viveram isso e não voltaram ao Senhor para agradecer, para viver com Ele, pelo amor que sentiu por Ele, tudo lhe foi tirado. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua vida, em nome de Jesus. Amém.